Gravando segunda parte da FUVEST 2018, hein, gente? Vamos embora lá, ó. Nós estamos resolvendo ao longo dessa semana, comecei ontem, primeira fase, 2017, 18, 19 e 20. Isso eu devo fazer até quarta-feira, se tudo correr bem. E aí, quem sabe até cai alguma coisa lá na Unicamp, para aquele que vai fazer, né? Muito bem. Homenagem a vocês, queridos alunos, e os novos amigos que a gente vai fazer a partir do YouTube, né? Muito bom. Então, gente, nós estamos dando sequência aqui na resolução da FUVEST 2018, primeira fase, eu estou fazendo a prova V. Fizemos 4 questões, vamos lá, compartilhando tela. Aqui, nós fomos até a questão de número 38, né? 39, genética. Perceberam? Sempre vai aparecer uma ou, quem sabe, 2 questões de genética. E muitas vezes tem acontecido isso em FUVEST recentes, padrão de herança, como é o caso aqui. A surdez é geneticamente heterogênea, pode ser causada por mutações de diferentes genes, localizados nos autossomos, que venha a ser isso mesmo, vamos lembrar, cromossomo X e cromossomo Y são ditos sexuais. Os que não são sexuais são autossomos. Ou no cromossomo X, ou ainda por mutações de genes mitocondriais. Vimos na FUVEST 2017, mitocôndria e cloroplasto têm seu próprio DNA. Os heredogramas representam 4 famílias em que ocorrem pessoas com uma certa surdez. Há ou há as famílias em que o padrão de herança permite afastar a possibilidade que a surdez tenha herança mitocondrial. Ó, gente, vou fazer um esquema muito ruinzinho aqui. Faz de conta que isso aqui é o óvulo e o espermatozoide fecundou esse óvulo. Perceba, o flagelo não entra na mitocôndria e é exatamente aqui no flagelo do nosso espermatozoide, nós, claro, né, nós rapazes, né? Vamos lá. As mitocôndrias estão aqui. Ou seja, embora eu tenha 2 filhas, nenhuma recebeu minhas mitocôndrias. E eu tenho certeza que todas as minhas mitocôndrias vêm da minha mãe e não do meu pai. Então aqui, nesse caso, ó, gente, mulher normal tem filhos normais. Isso é compatível com herança mitocondrial. Mulher surda que tem filhos surdos é compatível com herança mitocondrial. Pulei a 3, que é a resposta, né, gente? Casal de surdos tem filhos surdos, não dá para afastar. Agora, que permite afastar a ideia de herança mitocondrial, esta mulher, sendo normal, não poderia ter filhos surdos se fosse da herança do DNA mitocondrial. Portanto, alternativa C. Muito bem. E bora para a botânica, né? Questão de número 40. Essas questões que envolvem fisiologia dos vegetais, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada aí em relação ao transporte de seiva, caiu também na FUVEST 2017. Vocês vão percebendo que são assuntos de grande valor, mas aqui nós estamos pensando em muitas plantas adaptadas a ambientes terrestres e secos. E com alta intensidade luminosa, apresentam folhas. Perceba, gente. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar um pouco sobre isso daqui. O transporte de seiva bruta depende da transpiração. Quanto maior for a transpiração, maior vai ser a sucção foliar. Ocorre que, se a planta estiver transpirando demais, e percam esse conceito errado, muita gente confunde transpiração com o nosso suor. Suor seria eliminação na forma líquida. Aqui, a transpiração é na forma vapor. Combinado? E aí tem todo aquele aspecto que vocês estão aí ligados na floresta amazônica, tão explorada não só na ecologia, mas principalmente na geografia. Fala-se dos rios voadores, né?
aquela transpiração toda daqueles quilômetros quadrados de floresta, floresta que tem o quê? Abundância de transpiração porque está no ambiente úmido. É o caso da questão? Não. Aqui não é um ambiente de floresta, é um lugar seco, não chove muito. Então você pode imaginar, pensando lá na geografia de novo, o geógrafo vai caracterizar uma floresta tropical como sendo uma floresta latifoliada, late, larga, folha larga. Não, não pode ser larga, porque se a folha for muito larga, transpira demais. O ambiente aí é seco. Não, a folha deve ser ao contrário, pequena. E aí você já começa, né? Eliminei essa, porque a folha não pode ser grande. Os estômatos, gente, lembrando, são estruturas formadas por duas células estomáticas que vão delimitar um orifício que pode estar fechado ou aberto. A ideia é ser o quê? O estômato, ele deve ser em pequena quantidade e, de preferência, na epiderme inferior da folha. Porque se estivesse na epiderme superior, com esse sol todo, a transpiração seria exagerada nesse ambiente seco. Então, olha lá, estômago concentrado na parte inferior. Gostei disso. Pequena, sim, mas com um estômago na parte superior? Não, não. Pequenas e concentradas, ó, só isso aqui já resolveu a questão. Ó, já temos a alternativa A, correto? Ó, eliminamos todas as demais. Vamos ler direitinho. É a alternativa A. Muito bem. Pequenas, com estômatos concentrados na parte inferior. Muitos tricoma. Que isso? É o termo da botânica, né, gente? Tricô. Pensa lá na vovozinha fazendo tricô, ou nem sempre vovozinha, né? Às vezes tem a mocinha que também gosta de fazer tricô. E por que não alguns rapazes? Mas vamos lá, trico é fio. Então você vai pensar, fio, pelo. Muitos pelos, a ideia seria o quê? Evitar a transpiração excessiva, criando aqui um microclima mais úmido. Muito tricoma, claro, para fazer aí uma boa reflexão, né? A cutícula sempre é impermeável, né, gente? A cutícula é feita de uma cera, exatamente para evitar a transpiração excessiva. E aqui, nesse caso, no ambiente seco, seco demais, além do parênquima clorofiliano, que isso aparece em qualquer folha, para que serve o parênquima clorofiliano? É intuitivo, né, gente? Clorofila, fotossíntese, muito bem. Só que aqui nós estamos vendo o quê? Um parênquima com outra função, armazenamento de água. Em ambiente seco, pode sim ser selecionado, embora nem sempre nas folhas, tá? Muitas vezes esse parênquima aquífero pode estar presente no caule, como é o caso do cacto. O cacto se caracteriza por não ter mais folhas, né? O padrão de seleção foi o quê? Reduzindo folha, reduzindo folha, reduzindo folha, a folha foi transformada em espinho. E o caule passa a fazer a função de fotossíntese. Ficamos com a alternativa A, bora para o próximo. Vamos lá, 41, gente. Célula de embrião de drosófila. Que isso, drosófila? A drosófila é aquela mosquinha que aparece em banana madura. 2N igual a 8. E o que significa isso? Que tem 4 pares de cromossomos homólogos que estavam em divisão. Estava em divisão, gente. Divisão celular, mitose, né? Muito bem. Foram tratadas com uma substância que eu desconfio que é a colchicina, mas também pode não ser, não importa. Essa parte é importante. Ó. Inibe a formação do fuso, impedindo que a divisão celular prossiga. Após esse tratamento, quantos cromossomos e quantas cromátides, respectivamente, cada célula terá? Vem aqui comigo, de novo, Planeta Bio. Ó, gente, Planeta Bio, se você for entrar pelo Google Chrome, você não vai conseguir. Isso aqui só aparece se você estiver utilizando outro navegador. Estou utilizando aqui o Microsoft, tá bom? Estou fazendo aí a campanha aí de divulgação disso, porque tem gente que está tentando, já mandaram mensagem nesse sentido. Professor, mas você dá um site que não existe, ou ainda que o Flash não funciona? Ah, o Flash não funciona só no Google Chrome, tá bom? Ajudando aí com o amigo Júlio, que provavelmente ele vai ter essa dificuldade de propagar essa mensagem. Vamos lá. Aqui nós temos, ó, gente, uma célula que está em metáfase. E por que eu paro aqui na metáfase?
Olha só o que acontece, gente. Do lado do cromossomo duplicado, formado aqui por duas cromátides, nós reconhecemos o fuso da divisão. Na fase seguinte, o que vai acontecer? O cromossomo ele vai ser tracionado, trazido, puxado por esse encurtamento difuso. A questão, gente, fala que o fuso não existe por conta da tal substância que eu imagino que é a colchicina. Aqui nós temos uma excelente prática, que é feita no nível superior, né? Eu não fiz isso em nível médio, não. Mas é possível a gente fazer o quê? O cariótipo. O que é cariótipo? Você tira a fotografia dos cromossomos, ó. Aqui, no caso, né? Estaria tudo na mesma cor, se fosse de verdade, tá? Mas para uma questão de ilustração, este azul é homólogo a esse outro azul. Esse verde é homólogo a esse outro verde. Então aqui nós temos o quê? Uma célula com 2n igual a 4, são dois os pares de cromossomos. Volta lá na prova. Após esse tratamento, quantos cromossomos? Ué, vem aqui e vê, 8. Quantas cromátides? Porque a célula está com o cromossomo duplicado, cada cromossomo tem duas cromátides, portanto, 8 e 16. 8 cromossomos com 16 cromátides. Fechou? E para a gente poder encerrar esse nosso segundo vídeo, daqui a pouquinho a gente vai fazer um terceiro. Analise as 3 afirmações seguintes sobre os ciclos biogeoquímicos. Ciclos biogeoquímicos. Um que não costuma falhar em primeira fase da FUVEST, gente, tem muito a ver com cadeia alimentar, é esse da primeira afirmação. Ciclo do carbono. Saibam o ciclo do carbono. Dá uma olhada em algum lugar aí, procura no livro, na apostila, sei lá como que você estuda. Então, vamos lá, nem que seja pela internet, saiba sobre o ciclo do carbono. Respiração dos seres vivos. Pensa lá, tem uma substância orgânica que vai ser transformada em CO2. Tudo bem? A substância orgânica, poderíamos pensar em termos de glicose. Queima de combustível fóssil, também o quê? Substância orgânica. Está queimando, está gerando CO2. E de vegetação, pode ser queima de vegetação também, né? Infelizmente está acontecendo muitas queimadas ali na floresta amazônica. Restituem carbono à atmosfera? Sim, isso está correto. E a forma que é devolvida, de quando em quando isso aparece em FUVEST, gente. Carbono em forma aproveitável pelas plantas, carbono na forma inorgânica. Isso aparece de forma recorrente. CO2, gente. Tá certo? Tá tudo bem, certinho. A afirmação 2. Aí nós temos diferentes tipos de bactérias participam da ciclagem do nitrogênio. Opa, ó, achei aqui, ó, Wikipédia. Esta imagem mostra o ciclo. O que nós temos aqui? O nitrogênio, o principal reservatório. Nós estamos vendo o quê? Indo para cá, ó, para o mundo dos vírus, para as cadeias alimentares. O fenômeno é fixação, que pode ou não ser feito por bactérias, tá bom? Bactérias fixadoras transformam o N2 em substância aproveitável. Pode ser nitrato? Pode. Pode ser amônia? Pode. Geralmente amônia, bactéria fixadora. E aí nós temos, gente, a amônia pode ser transformada em nitrito, nitrito pode ser transformado em nitrato, num fenômeno que é chamado nitrificação, bactérias nitrificantes. Tem muita gente que confunde fixadora com nitrificante. Evita esse tipo de confusão, combinado? Ó, bactéria nitrificante participa dessa transformação de amônia em nitrito, nitrito, nitrato, formando nitratos. E as bactérias fixadoras trazem o N2 para as cadeias alimentares. Por outro lado, existem bactérias que desfazem o nitrato. Então, aquelas que produzem nitrato de forma direta ou indireta, né? Participam da nitrificação, nitrificante. Aquela que desfaz o nitrato, desnitrificante. Volta lá no exame. Tem fixadora que transforma o gás nitrogênio em amônia? Sim. Tem nitrificante que produz nitrito e nitrato? Também. E as desnitrificantes que devolvem nitrogênio gasoso para a atmosfera?
Está correto, está tudo bem. Vamos lá para a afirmação 3, encerrando esse nosso segundo vídeo de hoje. Pelo processo de transpiração, as plantas bombeiam continuamente água do solo para a atmosfera, e esse vapor de água se condensa e contribui com a formação de nuvens voltando à Terra como chuva. Olha aí, gente, aquilo que falamos agora há pouco. Quanto maior for a transpiração, maior será a subida da seiva pelo xilema. Mas aqui o foco está no ambiente, né? Este vapor de água que está... Então, veja, evaporação seria a transformação de água líquida em vapor. Quando eu falo em evapotranspiração, eu estou juntando a evaporação do componente abiótico do ecossistema com os importantes vegetais. Aquilo que eu falei agora há pouco dos rios voadores, florestas tropicais são essenciais porque elas influenciam muito mais do que no seu próprio bioma o regime de chuvas. Então, volta lá, a afirmação 3 também está correta, tudo certo, valeu, e de esperança. Iremos muito bem no próximo domingo e daqui a pouquinho a gente volta e finaliza FUVEST 2018. Combinado? Moçada, até daqui a pouco. Fechando aqui. Tchau, tchau.